E para começar 2026, logo no primeiro dia do ano, já tivemos aí o Robertinho sendo abandonado no Pico Paraná pela Tayane, gente. Ela subiu o Pico Paraná com ele e ao descer, ela deixou ele para trás e ele ficou perdido por 5 dias. Esse jovem que a gente vai mostrar aí na tela, rapaz que subiu o Pico Paraná, o ponto mais alto, neste final de ano, agora na virada de 31 pro dia 1º, porque era uma vontade dele. Ele pegou a amiga dele inclusive o convidou, na verdade, vamos passar a virada, que eu quero ver o primeiro nascer do sol de 2026 lá no ponto mais alto. Eles fizeram, estão aí as imagens. Só que ele passou mal, segundo testemunhas. Passou mal e teria sido deixado por essa jovem que acompanhou ele ali, naquele ponto. A ideia era subir o Pico Paraná para poder ver ali o último pôr do sol do ano e o primeiro nascer do sol de 2026. E o Robertinho na malandragem também queria subir ali com a Tayane pra, né, dar uma... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Tinha outro objetivo além de ver a vista? Não. Tô brincando. Na verdade, até tinha, né? Vamos ser real aqui. Até tinha outro objetivo, mas ela falou que não queria, então eu respeitei. Sim, claro. Um homem deve respeitar a mulher em qualquer momento. E isso não pode ferir nenhum princípio. Mulher tem que ser respeitada. Porém, não foi nada do que o Robertinho pensou, gente. Já no início da subida, houve muita treta com ele e a Tayane, gente. Tayane postou vários vídeos aí nas redes sociais esculachando o Robertinho enquanto ele estava subindo o Pico Paraná. Pra que tu saiu, cara? Tu vai sujar tudinho a barraca aqui dentro. Se alongar, era pra te deitar e que teu corpo ia esticar e alongar. Ele é estressante, tá chuviscando, tá entrando mosquito aqui, era pra essa barraca tá fechada já, um monte de mosquito aqui, ó. E ele aí. E é isso, gente. Estamos aqui, ó. Pessoa braba. A minha bunda apareceu. Gente, a gente tava sentando perrengue com a intimidade. A intimidade tá rolando automático porque é necessário. Eu não entendi nada. É necessário demais, cara, pelo perrengue que a gente tá passando. Depois de muito sacrifício pra eu montar essa barraca. Embaixo de chuva. Porque essa pessoa aqui, ó, eu? era a única companhia que tinha pra vir comigo nessa virada de ano. Pronto. E eu falei pra ele, eu tenho pena da mulher dele, eu tenho pena da mulher dele. Eu tô falando sério, tô sendo sincera aqui falando na cara dele. Pode ter. Que, nossa, ele é estressante, ele... Eu sou tudo isso. Ele é tudo isso mesmo, ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Eu tô fazendo uma coisa, eu falo, faz isso, ele não presta atenção, ele nossa. Você fala? Você só brinca só. Lógico que eu sou idiota. Ai, eu... Dá vontade de xingar mais do que idiota ele, cara. Dá pra eu xingar de... Tudo é braba você. Ai, nossa, ele é estressante demais. Mas ele era a única pessoa que tinha pra conseguir vir comigo. E aí falava que ele era lento, falava que ele não tava aguentando, que ele fazia só cagada, que ele não sabia o que ele tava fazendo. E aí, por essas briguinhas aí no meio do caminho, e ele tendo se machucado também na hora da descida, ele se machucou, ele passou mal. E aí ela decidiu que ela deveria deixar ele para trás e seguir o ritmo dela, gente. Olha só que loucura. Quando ele foi deixado para trás, ele se perdeu na mata lá do Pico Paraná e ficou 5 dias perdido. Nesses 5 dias aí, quase quebrei o joelho, pulei por uma cachoeira de mais de 30 metros de altura, pedindo proteção sempre pro pai. Depois de ter pulado dessa cachoeira, eu continuei nadando, né? Encontrava as pedras maiores, eu subi em cima das pedras maiores para poder continuar vendo a vista do que eu tinha pela frente. Aí eu continuava indo, nas noites, chegava perto das 4 horas, eu ouvia os grilos, daí eu sabia que estava ficando um pouco mais de noite. Aí eu me jogava perto de gruta, perto de mato, onde era coberto por árvore, né? Para não pegar um pouco de chuva, porque estava chovendo bastante. Aí continuei, né? Passava a noite nessas grutas, cortava pedaço de folha para me cobrir. Fazia bastante pedaço de folha para me cobrir, para esquentar um pouco. Peguei correnteza, teve uma hora que eu tropecei no meio das pedras e caí numa correnteza, bati, foi aí que eu perdi uma parte da minha bota, meu óculos, andei mais de 1,5 km, né, por essa correnteza batendo no meio das pedras, mas pedindo toda hora proteção, me afoguei, mas eu sei nadar, né, mas nessa correnteza me afoguei bastante.
Mas assim, e fui continuando. Daí a segunda, né, quando eu achei ele hoje, né, achando o pessoal, quando eu cheguei próximo de uma outra cachoeira, só que era maior que tinha pro lado, e eu falei, se eu pular aqui eu morro. Aí eu olhei pra esquerda, tinha umas construções, né, que o pessoal fez pra essas cachoeiras. Eu subi nessas construções, vi uma ponte de madeira e segui a ponte de madeira até o fim. Aí eu encontrei uma chácara, onde eu encontrei um pessoal lá e pedi socorro. Daí. E no meio dessa loucura toda, todo mundo já tava achando que a menina tinha dado um sumiço nele, né? É um alívio que eu falei, gente, que eu não fiz nada com ele. Muita gente me julgou, tava ameaçando a minha família. Eu não fiquei na minha casa, eu vim pra fazenda com medo de me matar. Alguma coisa que eu tô mais segura, que aqui tem polícia, tem investigações, tem a família dele. Você tava com medo? Eu tava com medo de fazer alguma coisa comigo longe da minha família. A sorte dela é que ele apareceu 5 dias depois em uma fazenda, em uma chácara aí. E aí ele conseguiu contar a versão dele. E aí ela ficou um pouco mais sossegada, porque se esse homem tivesse sumido no meio dessa mata e ninguém tivesse encontrado, ou tivesse encontrado só o corpo dele, gente, imagina que tivesse acontecido o pior, essa menina estaria lascada. E depois de todo o acontecido, eles ainda se encontraram, teve o reencontro deles no Fantástico, onde o Robertinho não quis saber muito da Tayane, não. Ele pensou assim, ó, eu até te perdoo, mas nosso laço se encerra por aqui. Também, né, tá louco? Foi deixado pra trás lá, quase pra morrer, gente. Tá maluco? E depois de toda essa loucura aí, a polícia alegou que não teve crime nem nada. Mas o Ministério Público levou pra frente isso aí. Colocou ela no pau, gente. E aí ela vai ter que pagar uma indenizaçãozinha aí pro Corpo de Bombeiro e ter que prestar aí alguns serviços comunitários para pagar a palhaçada que ela fez de ter abandonado o cara lá para trás lá e ter dado todo o trabalho que deu. Além disso, o carinha tá se saindo bem, viu? Fez propaganda pro Burger King e agora foi contratado pela HBO, gente, para fazer propagandas na HBO, ganhando aí uma nota. Esse é o Betinho, também conhecido como o amigo que foi abandonado no meio da trilha do Pico Paraná. Ele ficou 5 dias perdido, sem comer, enquanto os amigos postavam piadas sobre abandonar ele. Amizade bonita, né? Mas, apesar disso, essa história teve um final feliz. Olha aí o Betinho, fazendo publi do Burger King, aproveitando 2 Whoppers grandões. Burgers que, por motivos óbvios, o Betinho não vai dividir com ninguém. Faça como o Betinho e aproveite. E depois que a Tayane viu aí que ele tá ganhando um dinheirinho e que ele tá falando mal aí dela pra tudo quanto é canto da internet, ela tá falando nas redes sociais que vai abrir o bico e vai trazer novas informações que vai lascar com o Robertinho também. Chegou a boneca aventureira. Vamos de trilhazinha? Aperte a barriga da sacana e ela diz: vamos ver o pôr do sol no Pico Paraná? Sai daí, capeta! Garanta já a sua boneca aventureira. Esse é meu estilo de vida. E